Então, eles dividiram lá da maneira que eles acharam melhor, considerando para qual cor ia ficar, e dividiram e acharam que era suficiente, né? O cálculo de área ele é muito utilizado para construção civil, para a medição de estradas, para o cálculo de consumo, para o cálculo de custos, é, diversas coisas, gente, diversas coisas. É muito utilizado. E é uma das matérias que a gente mais vai ver aplicação aí na geometria plana, tá? A área de figuras planas é a matéria que a gente mais vai ver aí. Vou começar compartilhando com vocês um videozinho. Se a internet colaborar, claro. Sem pressão. Vamos lá. Diz a lenda que há muito, muito tempo atrás, na antiga China, vivia um jovem e talentoso pintor chamado Shen Zhou. A fama de Shen Zhou cresceu a ponto de alcançar o imperador, que decidiu convocar o pintor ao Palácio Imperial. Shen Zhou compareceu ao palácio trazendo suas melhores pinturas e respondendo às perguntas do imperador com argúcia e cortesia. O imperador impressionou-se com a beleza das obras e com a perspicácia do pintor. Entretanto, sentiu também inveja, pois ele próprio praticava a arte da pintura, mas não com tamanha perícia. O imperador resolveu então testar as habilidades de Shen Zhou. Dando-lhe uma difícil tarefa, percorrer a China, registrando as belezas e curiosidades do país. Contudo, para cumprir sua missão, o jovem artista deveria utilizar somente uma prancha quadrada de jade. Embora a demanda lhe parecesse impossível de ser realizada, Shen Zhou aceitou-a e, munido da quadrangular prancha de jade, partiu para sua aventura. Certo dia, distraiu-se a pensar na solução de seu problema e tropeçou, deixando cair ao chão a prancha de jade, que se quebrou em 7 partes. Shen Zhou começou a juntar os pedaços, tentando formar novamente o quadrado original, porém, a cada tentativa encontrava formas diferentes. Os arranjos das peças formavam as figuras de pássaros, peixes, gatos, coelhos, barcos, pessoas, além de muitas outras coisas. Então, Shen Zhou percebeu que, com as 7 peças, poderia mostrar ao imperador tudo quanto vira em sua jornada. Shen Zhou voltou ao Palácio Imperial e fez seu relato ao imperador, ilustrando o que dizia com as 7 peças de jade. O imperador reconheceu a perícia do jovem artista, louvando sua astúcia e nomeando sua invenção como Qi Chiao Pan, as 7 tábuas da habilidade.
pouquinho de história e poesia para vocês. Então, a matemática ela começou a ser desenvolvida, né, há muitos séculos atrás, né? E o primeiro que começou a tratar a geometria de uma maneira analítica, né, a sistematizar esse conceito de geometria, cálculo de áreas, foi Euclides, né, que ele começou a explorar as habilidades geométricas e perceber padrões na natureza. Por exemplo, o hexágono que forma a estrutura da colmeia, né, é uma forma geométrica, né? Alguns padrões aí de elementos químicos que encontra aí na natureza, né? Por exemplo, você pega aí o benzeno, o anel aromático, é um hexágono, né? Então, você tem várias estruturas aí que são formadas na geometria que descrevem o mundo real. Outra coisa, vocês já viram estruturas moleculares, né? Por exemplo, quando você tem uma estrutura angular, uma estrutura piramidal, uma estrutura bipiramidal, por exemplo, vocês vão estudar isso mais para frente na química, vocês vão ver que são figuras geométricas, pode ser escrito como os poliedros, na verdade. Só que nosso assunto aqui hoje vai ficar resumido a figuras planas. Então, vamos continuar aqui no nosso livro. Vou colocar aqui para vocês. Estamos na página 4. Página 5, na verdade, indo para a página 6. Vamos começar aí, estritamente, nossa aula. Então, normalmente, o que é uma área? A área é uma região fechada, né? Então, se eu delimitasse assim, isso aqui, assim, sem fechar isso aqui, sem fechar essa figura, eu não poderia considerar isso uma área. Uma área é uma região onde, se eu fechasse aqui, por exemplo, eu já poderia considerar. E aí a gente tem a aproximação de muitas das áreas que a gente conhece hoje em dia. Por quê? Olha só, ficaria difícil a gente calcular a área disso aqui, né? Bem difícil. Por quê? Não é uma regular, a gente não sabe fórmulas para descrever essa figura. Só que se a gente partir aqui em áreas ainda menores, né? Se eu falar aqui, ó, essa área aqui vai valer uma unidade de área. Só que em vez de partir desse tamanho, eu vou lá e faço várias partições ainda menores. Eu parto ao meio, por exemplo. Parto aqui ao meio, cada um desses. Depois eu parto ao meio novamente. Aí eu vou partindo cada vez ao meio, né? Cada vez menores, estruturas menores. E vou fazendo isso aqui. Vocês percebam que a gente vai ter sempre quadradinhos, né? E para eu calcular o total de quadradinhos que eu tenho, basta o quê? Contar a quantidade de quadradinhos que eu tenho. Então, basicamente, o que eu posso falar? Uma área, está embaçado, gente, internet, tá? Mas vão acompanhando no livro de vocês aí, tá? Uma área, eu posso falar que ela vai ser o seguinte, ela vai ser a junção de todas as partes que compõem uma área maior, tá? Então, é muito comum eu utilizar essa definição para achar áreas aí na matemática, né? Se eu tivesse assim, ó, um quadrado aqui com uma unidade de comprimento, que eu chamo de 1 UC, uma unidade de comprimento, por uma unidade de comprimento, ele me daria um quadrado com uma unidade de área, tá? Que eu vou chamar de UA. E é muito comum, quando a gente não tem as unidades, a gente definir como UA ou UC, tá bom? Olha só, a área do quadrado, né? A área do retângulo e do quadrado. A área do retângulo e do quadrado vai ser definida de uma maneira bem simples, né? Se eu pensar aqui, ó, tem uma unidade de comprimento aqui e uma unidade de comprimento aqui. A área do quadrado vai ser uma unidade de comprimento por uma unidade de comprimento, que vai me dar uma unidade de área. Beleza, então é só multiplicar cada unidade de comprimento. E a área de um retângulo? A área de um retângulo vai ser o quê? Quando eu multiplico as dimensões de largura e altura, né? Não vou fazer muito rodeio aqui e a gente vai direto para a parte que vocês gostam, né? Então, ó, a área do retângulo vai ser expressa como base vezes altura, onde base é esse segmento, altura é esse segmento, né? Um comprimento vezes o outro.
E se esse retângulo for um quadrado, né, pois todo quadrado ele é retângulo, vai fazer a mesma coisa. Lado vezes lado, que vai me resumir a lado ao quadrado. Então, se eu tiver só uma dimensão no quadrado, eu consigo calcular a sua área. Né? Já vai anotando aí, ó. Retângulo, base vezes altura, quadrado, lado vezes lado, que é L ao quadrado. E a área de um paralelogramo? O que é um paralelogramo? É um polígono que possui lados paralelos. Ou seja, esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui. Né? E esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui. Como é que eu faço para calcular a sua área? Mesma coisa, galera. Base vezes altura. Só lembrando que esse segmento aqui, ele não é a altura. A altura é um segmento perpendicular que liga as duas bases. No caso, a altura é a distância de uma base à outra, tá? Então, a altura é essa medida aqui e não essa medida em vermelho aqui, ó. Por quê, Juan? É como se eu pudesse pegar essa parte aqui, cortar ela, e quando eu corto ela, eu posso colar ela aqui, ó. Ou seja, vai ficar o quê? Um retângulo. Por isso que eu posso expressar essa base como base vezes altura, certo? Base vezes altura. Então, já vimos aí a área do retângulo, base vezes altura. A área do paralelogramo, base vezes altura. A área do quadrado, base vezes altura. Essa é a fórmula básica de tudo. Só que o quadrado, a base e a altura são iguais, então fica L ao quadrado. Deixa eu parar de compartilhar aqui rapidinho. Eu acho que tá. Beleza, vamos lá. Aí, ó, vamos ver alguns exercícios aqui. Uma piscina retangular possui o comprimento de 28 metros a mais do que a sua largura. E sabe-se que o perímetro dessa piscina é 104 metros. Ele pede para determinar as dimensões dessa piscina e a área dessa piscina. Beleza, vamos lá. Questão de nível fácil, né? E ele fala aqui, ó, que o comprimento possui 28 metros a mais que a largura. Então, vamos colocar, se aqui for x, e aqui é x, aqui vai ser x mais 28, né? E aqui embaixo também vai ser x mais 28. Então, se ele já falou que o perímetro da piscina é 104 metros, o que é perímetro, galera? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu somar esse aqui, mais esse, mais esse, mais esse, vai dar 104 metros. Então, ó, vamos lá. Tenho 2x mais 2x mais 28, mais 28, 56. Mais 56 é igual a 104. Beleza, então eu vou ter que 4x é igual a 104 menos 56. Beleza, então 4x é igual a... Quanto que é 104 menos 56? 104 menos 54 dá 50, menos 2, 48. Né? Então, x é igual a 48 dividido por 4 dá 12. Então, já temos a medida aí. Quais são as dimensões? Ela tem aí de comprimento 12 mais 28, 40 metros. E de largura, ela vai ter aí 12 metros. Essas são as dimensões da piscina. Qual é a área da piscina? A área da piscina não vai ser o comprimento vezes a largura, né? Não, vai ser a base vezes a altura, uma dimensão vezes a outra. Vai ficar aí 12 vezes 40. Isso vai dar 12 vezes 4 dá 48, com 0, 480, ok? Metros quadrados. A piscina é gigantesca, né? 12 metros por 40, piscina aí enorme. Pegaram? Conseguiram entender aí? Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, que é a questão 2, ele fala assim, ó, considerando-se um quadrado com diagonal medindo 50 raiz de 2, qual a medida da base de um paralelogramo que tem a mesma área desse quadrado e com a altura medindo igual ao lado desse quadrado? Então,
Pensa aí, ó. Ele falou que a diagonal desse quadrado é de 50 raiz de 2. A diagonal a gente já viu, já sabe calcular. Por quê? A gente já viu em aulas passadas que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Então, se eu fizer Pitágoras, eu chego aqui. Eu falei com vocês também, né? Eu já cheguei ao ponto, né? Vou demonstrar isso aqui para ficar a fórmula aí, definida. Então, se eu pegar aqui, ó, L ao quadrado mais L ao quadrado, isso vai ser igual a minha diagonal, tá? Então, eu vou ter 2L ao quadrado, desculpa, diagonal ao quadrado. Então, eu vou ter que 2L ao quadrado vai ser igual a minha diagonal ao quadrado. Se eu passar a raiz em ambos os lados, eu vou achar que a minha diagonal vai ser L raiz de 2. Ou seja, se minha diagonal é L raiz de 2, e minha diagonal, nesse caso aqui, ela vale 50 raiz de 2, significa que meu L vale 50, né? 50 o quê? Centímetros. Beleza. Meu L é 50 centímetros. Então, qual a base do paralelogramo que eu vou ter aqui? A base não vai ser 50, já que a altura vai ser a mesma, né? Como se ele estivesse pegando essa figura aqui e entortando ela, fazendo isso aqui, ó. Pegando, fazendo isso aqui, ó. Então, aqui você tem os 50 e aqui você tem os 50. Como ele pediu a base é o próprio 50. Beleza? Gente, esse tipo de questão que nem precisa você fazer essa conta aqui. Só fiz essa conta para mostrar para vocês a demonstração aqui da diagonal, tá? Então, grava aí, ó. Diagonal sempre vai ser L raiz de 2. Diagonal de um quadrado sempre vai ser L raiz de 2. Vamos prosseguir. Área do triângulo, né? Quando chega aqui na área do triângulo, começa a ficar legal. Por quê? A área do triângulo, a gente tem uma fórmula base. A fórmula base sempre é a mesma. Como assim, Juan, sempre é a mesma? Sempre vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Só que nem sempre a gente vai ter a base e a altura bonitinho. E aí a gente começa a fazer várias interpretações geométricas para entender essa base e a altura, tá? Deixa eu ver, eu copiei ali, não vou pagar agora, vou usar ele para o outro quadro ali. Vou comprar esse aqui, vamos ver. Olha só, tem aqui, ó, base e altura. Percebam bem que, para a gente chegar nessa base vezes a altura dividido por 2, a gente trilhou um caminho, né? Olha só esse paralelogramo, né? É um paralelogramo aqui, ó, essas linhas aqui. Forma um paralelogramo, beleza. Se eu partir esse paralelogramo ao meio, eu vou ter aqui ó, a base e vou ter a altura. A altura, ó, é a distância de uma base à outra, certo? Então, a área desse paralelogramo, se eu dividir por 2, eu não posso pegar a base vezes a altura e dividir por 2, que eu vou achar a área dessa parte de baixo aqui. Né? E a área dessa parte de baixo é a área de um triângulo. Olha aqui. Então, a área de um triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Falar, Juan, e se for um retângulo, né? Se for um retângulo, vai ser a mesma coisa, só que mais fácil, né? Olha só. Base, altura, metade só da figura, né? Então, base vezes altura dividido por 2. Olha que interessante. Então, a área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Aí a gente vai lá, aqui nem está mostrando, mas deve mostrar daqui a pouco, os outros triângulos. A gente nem mostrou do equilátero. Vou mostrar do equilátero aqui para vocês, essa demonstração dessa forma. Ele só fala aqui, ó. No caso do triângulo equilátero, sua altura pode ser expressa na forma de h, L é a raiz de 3 sobre 2. Então, vamos ver isso aqui. Tá? Vamos ver isso aqui.
Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Quase que eu arrumo aqui o fone de ouvido. Galera, pensa comigo. Eu tenho um triângulo agora equilátero. Tem um triângulo equilátero. Beleza. Nesse triângulo equilátero, eu quero calcular a sua altura. Ó, parece que ficou bem torto, né? Mas tá bom. Ok, eu quero calcular a sua altura. Sua altura aqui, como é que eu faço para calcular a sua altura? Vamos lá que essa aula não vai ser base para tudo que a gente for calcular de área que vai envolver triângulo aqui. Tá? Então, presta atenção. No triângulo equilátero, isso aqui vale L, isso vale L, e, consequentemente, essa metade aqui, ó, vai valer L dividido por 2. Certo? L dividido por 2. A gente já fez a aula de triângulos, né? Lembra? Beleza. Triângulo, retângulo. Quero achar minha altura. O que que eu faço? Hipotenusa ao quadrado, L ao quadrado, é igual aos quadrados dos catetos. Soma dos quadrados dos catetos. Se eu fizer aqui para achar a altura, eu vou fazer aqui h ao quadrado vai ser L ao quadrado menos, né, passa subtraindo, L ao quadrado sobre 4. Se eu fizer MMC aqui, vai ficar 4 sobre 4, né? 4 menos 1, 3. Ó, h ao quadrado vai ser 3L ao quadrado sobre 4. Vou extrair a raiz dos dois lados. Vai ficar, ó, passando a raiz, né? Raiz de 3 não tem, raiz de 4 é 2, raiz de L ao quadrado é L. L, raiz de 3 sobre 2. Então, a altura de um triângulo equilátero é expressa por essa expressão aqui, ó. Beleza? Essa é a altura aqui. Se a área de um triângulo equilátero é base, se a área de um triângulo em si, né, é base, que é L, né, a área de um triângulo, é a base, que é L, vezes a altura, que é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Dividido por 2, ou seja, multiplicado aqui, dividido por 2, multiplicado por meio, eu vou achar que minha área de desse triângulo aqui, deixa eu pegar, minha área desse triângulo equilátero, ela vai sempre poder ser expressa por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa é a minha expressão aqui para o meu triângulo equilátero. Tá? Então, guardem aí na cabecinha de vocês essa expressão. Nossa, gente, que minha letra cada vez está ficando mais bonita, vocês não estão percebendo, não? Vou até colocar aqui, ó. Vou pegar uma aula para vocês. Triângulo equilátero.
Tá aí. Vamos lá, prosseguindo com a nossa aula. Então, essa é a forma do triângulo equilátero. E a gente tem outros triângulos que não são equiláteros, né? Já mostrei para vocês aqui a fórmula base, que é base vezes altura dividido por 2. Para o triângulo retângulo, continua a mesma coisa. Só que nem sempre eu vou ter todas as medidas, né? Por exemplo, nesse caso aqui, tá vendo que se eu tiver um ângulo interno desse triângulo, eu consigo achar a sua altura. Por exemplo, eu tenho o lado A e o lado B. Né? Eu não tenho uma altura, mas eu tenho esse ângulo aqui. Se eu tenho esse ângulo, se eu fizer aqui ó, um triângulo retângulo, eu consigo achar minha altura através da relação trigonométrica. Por quê? Se eu fizer o seno aqui, não vai ser cateto oposto sobre hipotenusa? Ó, né? Cateto oposto, que é o meu H, sobre B. Então, se eu quero achar o H, passo B multiplicando. Então, o meu H vai ser B vezes o seno de alfa. Quando eu faço H, que é o B seno de alfa, eu tenho aqui que minha área do triângulo, ela vai ser aqui A vezes B vezes o seno de alfa. Certo? A vezes B vezes o seno de alfa dividido por 2. Né? Por quê? Porque é o lado A vezes a minha altura. Minha altura é isso aqui. Tudo isso aqui. Dividido por 2, porque é a área do triângulo. Então, AB, seno de alfa, a multiplicação de dois lados adjacentes vezes o seno desse ângulo dividido por 2 é uma outra forma de encontrar a área. Tá? A área de um triângulo com a medida dos lados. Essa expressão aqui, gente, é o que a gente fala da fórmula de Heron, né? Onde, quando a gente conhece os lados do triângulo e não tem nenhuma informação sobre a altura ou algum ângulo, o que a gente faz? A gente usa o semiperímetro, né? O que é semiperímetro, Juan? Semiperímetro é a soma dos lados dividido por 2. Ó, semiperímetro é A mais B mais C dividido por 2. E a gente vai usar essa expressão aqui, ó. A área de um triângulo, quando a gente não tem nem a altura, nem o ângulo, vai ficar a raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. Tá? Esse Heron é o cara, né, Thiago? Ai. Você é parente seu, Thiago? Seu primo, né? Vamos lá. É assim, gente, tem o mesmo sobrenome. É meu primo, é meu primo. Eu tenho uns 3 alunos que têm sobrenome Moreira. Vai falar, é tudo meu primo. Vamos lá. A mãe de Carol tem Moreira, é minha prima. Ou seja, eu sou primo de Carol. Né, Carol? Tudo assim, gente. Então, vamos lá. A área do triângulo... eu e minha prima não temos o mesmo sobrenome e estudamos aqui. Tá vendo? É assim, gente. Eu também tenho primo que nem tem meu sobrenome. Povo besta, né? Por que fica mudando o sobrenome dos primos?
Vamos lá. A área de um triângulo em função do semiperímetro e do raio da circunferência inscrita. Galera, eu vou demonstrar isso aqui de maneira bem rápida para vocês na tela mesmo, tá? Verdade, Lu. Nem lembrava que Reni era sua prima. Olha só, eu lembrava que Reni era sobrinha de Sage, lembrava que você é sobrinha de Sage, mas não lembrava que Jesus era primo. Olha que cabeça boa. Ah, é prima? Achei que fosse... Ah, gente, né? Tá vendo? Tá vendo? Não sei de nada. Aí, vamos lá. A área do triângulo de lados medindo A, B e C, raio da circunferência inscrita, né? Vamos lá, galera. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo essa circunferência aqui? A gente tem uma propriedade que a gente viu lá em circunferência, que se eu traçar aqui um segmento aqui, ó, esse raio aqui, isso aqui vai me dar um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, o extremo da circunferência aqui sempre me dá um ângulo de 90 graus aqui, com o lado. Beleza, ó, o que você está querendo chegar aqui? O que eu estou querendo chegar aqui, ó. Achei esses raios, né, que tem ângulos de 90 graus, e agora eu parto em triângulos. Ó, um triângulo aqui. Ó, tá vendo esse triângulo? Esse triângulo aqui, ó. Sei lá que cor é essa? Não sei que cor é essa. Laranja, uma aquela laranja. Tá vendo que a área dele não vai ser C vezes R dividido por 2? Se eu calcular a área desse triângulo verde, vai ser B vezes R dividido por 2. E a área desse triângulo amarelo vai ser A vezes R dividido por 2. Ou seja, R tem em todo mundo. Vou colocar o R em evidência, é só eu somar A mais B mais C dividido por 2. Ou seja, A mais B mais C dividido por 2 é o semiperímetro, né? Então, se eu fizer a área de um triângulo que está circunscrito a uma circunferência, é só eu fazer o quê? Olha só, P vezes R, que é o semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Entenderam? Essa demonstração aqui, ó, tenho esse triângulo e esse triângulo. Se eu quero achar essa área total, basta eu somar a área de cada triângulo. Quando eu somo a área desse triângulo, BOC, né, que ele chama aqui, ó, BOC, a área do triângulo amarelo com a área do triângulo verde com a área do triângulo laranja, vai me dar a área do triângulo todo. Que lindo, né? Eu acho essa fórmula sensacional. Que fica simplesinha, né? Vamos lá. Área do triângulo em função das medidas dos lados e da circunferência circunscrita, né? Então, a área do triângulo, em medida da função dos lados, e a circunferência agora está circunscrita, ou seja, o triângulo está inscrito, olha só. Se eu calcular, se aqui é alfa, né, se aqui eu tenho um ângulo alfa, eu sei que essa medida desse arco aqui é 2 alfa. Já mostrei para vocês em arcos, né? Beleza, então essa medida interna aqui vale alfa. Por quê? Esse ângulo aqui é 2 alfa, é o ângulo central. Ok, já vi que essa medida vale alfa. Se esse lado todo é A, metade do lado vai ser A dividido por 2. Essa medida aqui é o raio, certo? Então, olha só, se eu fizer a mesma demonstração para cada um dos triângulos, eu vou achar. Mas vamos calcular essa área aqui para a gente ver como é que fica, né? Se eu fizer o seno de alfa, não vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, ó, o seno de alfa vai ser A sobre 2 dividido por R. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, o seno de alfa vai ser A sobre 2R.
né? Achei quem é esse ângulo alfa. Eu sei que a área de um triângulo, né, pela primeira fórmula que a gente definiu lá, pode ser o produto de dois lados vezes o seno do ângulo entre eles. Então, ó, B vezes C vezes o seno desse ângulo alfa. E o seno desse ângulo alfa é isso aqui. Então, ó, B vezes C vezes o seno de alfa dividido por 2. B vezes C dividido por 2 vezes o seno de alfa. Olha aqui, ó. Vai ficar A vezes B vezes C dividido por 4R, onde R é o raio da circunferência circunscrita. Então, eu já mostrei para vocês aqui duas fórmulas utilizando o raio. O raio quando a circunferência está dentro, que é o Rzinho, e o raio quando a circunferência está fora, que é o Rzão. Tá dando para acompanhar como chega nas expressões aqui? Andou só jogando para vocês, isso aqui calcula. Estou mostrando para vocês aqui o passo a passo de como a gente acha, tá? Então, vamos lá. Olha só. Nessa figura aqui, ele fala... Na figura, temos que o triângulo ABC é retângulo em A, M é o ponto médio do lado BC, N é o ponto médio do lado AC e P é o ponto médio do lado AB. Nessas condições, a área do quadrilátero, a área desse quadrilátero aqui, ó, MBAN, é a mesma área do triângulo AMC, é a metade da área do triângulo ABC. Você fala, tá na metade, a área vai ser metade? O que vocês acham? Vamos lá. É a quinta parte da área do triângulo MNC. O dobro da área do triângulo AMC. Ou é o triplo da área do triângulo MNC. Para facilitar, galera, sabe o que eu faço nessa questão? Eu parto aqui, ó. Faço aqui, ó. Por quê? Se é ponto médio, significa que essa medida é igual a essa, que é igual a essa. Essa medida é igual a essa, que é igual a essa. Portanto, esse triângulo é igual a esse, que é congruente a esse, que é congruente a esse. E aí fica fácil eu calcular. Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. Total, né? 4 partes, 4 triângulozinhos. Ele pediu, ó, a área do quadrilátero. Tem três triângulos aqui. É a mesma área do triângulo AMC? Não, né? O triângulo AMC só tem 2. Então, não é a mesma. Elimina. É a metade da área do triângulo ABC? ABC é o grandão, tem 4. O quadrilátero aqui tem 3. Então, também não. É a quinta parte da área do triângulo MNC? Também não, né? Porque aqui tem 3 e aqui tem 1. Então, não é a quinta parte. É o dobro da área do quadro... Cadê? É o dobro da área do triângulo AMC? Não, né? Porque aqui tem 2, o dobro seria 4. Então, só nos resta a alternativa E, que ele fala que é o triplo da área do triângulo MNC. Aqui tem 1 e aqui tem 1, 2, 3. Pronto, acertamos a questão. Fácil, né? Ou seja, utilizamos o conceito aí de congruência para resolver uma questão de área. Galera, qualquer dúvida vai mandando no chat, tá? Então, ó. Questão 4 aqui. Deixa eu tampar a solução. Não é solução, não. Tampar a solução do lado de cá também. Olha só. 10h55. Acabou a aula, né? Acabou a aula. Galera, vou finalizar a aula. Por quê? Porque deu a hora, né? Olha só, salvo pelo longo. Eu espero que vocês tenham entendido. Ó.
Beijo para vocês. Fui. Até mais. Hasta la vista, baby.